Olá, olá, boa noite a todos e todas que estão aí com a gente. Mais uma noite que vamos para o nosso estudo, no nosso Evangelho Online. Hoje estamos aqui com a... Ih, tem um barulho aí, vamos lá. Foi o alerta do Evangelho no celular. Estamos aqui com o nosso amigo queridíssimo Tony, que já é carinha, né, carimbado aqui também, o pessoal já conhece, tem um canal também bem bacana do Espírito Conservador. E vamos hoje seguir o nosso estudo, né, que é a continuação do livro do Pão Nosso, no item 82. No alerta aí para o pessoal, o desenho veio 88, mas o número certo é 82. O título está certo, só o númerozinho. Está ajustado só para poder deixar todo mundo na mesma página, 82. Tony, boa noite, meu querido. Boa noite, meu amor. Ainda bem que 82 mesmo, né? Porque se fosse 88, eu não tenho tudo decorado. Eu não tenho o livro Pão Nosso decorado para chegar aqui e falar à vontade, né? Eu teria que recorrer aí aos amigos invisíveis. É verdade. Boa noite a todo mundo, tá? Um prazer estar aqui de novo sempre, né? Trabalhando pela casa aí, trabalhando pela doutrina espírita, trazendo um pouco do que a gente conhece, dividindo aí as nossas conquistas e as reflexões que a gente tem aprendido durante tanto tempo. Aí eu tenho mais da metade da minha vida de doutrina espírita, então apanhando ainda para poder compreender um monte de coisas. Então, é sempre uma oportunidade feliz estar aqui. Isso aí. Bem, boa noite, Juliana, boa noite, Kátia, todo mundo que está aí do YouTube, do Facebook da Sesc, do nosso Evangelho. Agora, para a gente começar o nosso estudo aí, nosso bate-papo de hoje, vou pedir para o Tony fazer a prece inicial para a gente continuar aí. Tony, por favor. Então, vamos sintonizar com a espiritualidade, agradecer a Deus Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer aos nossos amigos espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, com saúde, em paz, pela oportunidade de estarmos ligados aos espíritos iluminados, pela oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho de Jesus, a oportunidade que temos dessa tecnologia, apesar de todos estarem distantes, que nos auxilia a estarmos unidos. Então, somos gratos sempre pelas alegrias, pelas dificuldades, pelas oportunidades e pelas faltas de oportunidade também. É assim que o Evangelho nos ensina. Então, que todos nós sejamos abençoados, iluminados, intuídos pela espiritualidade de luz em todos os momentos, em todos os nossos passos. E que, enquanto acontecer essa reunião e aqueles que assistirem depois, sejam todos iluminados, abençoados, amparados e atendidos em suas necessidades. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Amém. Assim será. Boa noite, Amanda. Tem outro pessoal aí chegando. Tem os que são mais cativos, né? Uhum. Um público fiel, né? Sim, sim. Toda segunda... Começando a semana, gente. Eu adorei, né, ter a possibilidade de estar na segunda-feira, porque para mim era sempre muito emblemático assistir a palestra do domingo para começar a semana bem. E aí eu falei, bem, no domingo, né? Geralmente tem a palestra, agora não, porque estamos em recesso, mas eu falei, não, então a segunda-feira, para mim, né, tem um marco aí regulatório da semana. Vamos lá, querido. Vamos. Como é que você quer fazer? Você quem manda. Estou aqui só para Vamos lá. Eu gosto, Udina, de fazer uma leitura inteira, depois a gente vem falando aqui dos itens individualmente, pode ser? Claro. Especificamente. Então, leitura, né, o capítulo 82, em espírito. Mas se pelo espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia ao aprendiz aplicado
estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Que texto lindo sempre, né? De Emmanuel. E como eu tenho toque com a Bíblia, eu não consigo não ir lá. Dá uma checada nos versículos. O texto do Emmanuel é maravilhoso, mas eu preciso dar uma olhadinha lá para ver o que está escrito, de onde que ele tirou, né, tanta informação, porque Emmanuel pega e condensa aquela informação que vem numa carta de Paulo. Então, eu separei só uns 2 itenzinhos muito importantes, que é para dar clareza para o que a gente acabou de ler aqui, a gente vai falar do texto. Né? E diz assim, no texto original lá de Paulo, aqui na versão que eu tenho. Paulo falando para os romanos, né, uma epístola. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne. Ou seja, como Emmanuel falou, né, quem já está com Jesus, o que Jesus trouxe? Jesus trouxe a visão da imortalidade. Tanto que assim não existiria, talvez não existisse do jeito que existiu aquele fenômeno da época, que, né, foi Jesus, se não houvesse a suposta ressurreição. Né? Que ele falava o tempo todo do Espírito, ele falava do reino de Deus, ele falava que no reino de Deus as coisas não eram materiais, mas ele tinha que falar de uma maneira que aquelas pessoas compreendessem, porque tudo que aquelas pessoas compreendiam era material. Inclusive a visão de Deus era material. Né? Para eles, quando a gente vai pegar ali bem a fundo, eles enxergavam tudo como muito material, porque o Deus ele se apresentou para Moisés numa árvore pegando fogo. Tudo eram muitos fenômenos o tempo todo. Então, tinha muito ainda, né, na história deles a questão do visual. Jesus falava, né, que vocês não enxergam, vocês não têm olho de ver. Preste atenção no que eu estou falando de uma outra coisa, estou falando de um mundo espiritual. E hoje nós espíritas, temos essa clareza, mas religiões católicas ainda não têm, ainda é meio confuso tudo isso. Ainda é meio confuso, né? Porque assim, eu lembro muito na época da escola, né? Que eu estudei escola católica minha vida inteira, né? Dos 13 anos até o ensino médio eu fui na escola católica. E eu, no curti 8, 9 anos, eu fui convidada a me retirar, né? Não fui expulsa, mas convidada a me retirar. Convidada a se retirar é ótimo, né? Da primeira comunhão, porque lá no catecismo, né? Eu perguntava demais. E aí, era eu e mais uma colega, Marisa, não sei nem por onde anda a Marisa, né? Mas se Marisa estiver assistindo um dia, quem sabe, vai reconhecer. Se não estiver no purgatório, tá por aí, né? E aí ela falava assim, vocês perguntam muito, porque assim, o que vem depois, só Deus sabe. E aí fica pra gente aquela sensação como se a gente fosse limitado e como se a gente encerrasse aqui, né? Como se não tivesse realmente um seguir, né? Isso. E a questão das provas eternas, aquela questão de que se você, de que o Deus viria para eles
e seria um Deus que ia destruir todos os outros, e eles viveriam, eles queriam, né, assim, olhando de uma forma assim, muito geral, eles viviam numa situação muito difícil e eles queriam o alívio daquela situação. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é sobre a história dos escolhidos, né? Eu ficava danada com isso. Eu assim, não, porque Deus tem os escolhidos. E eu ficava pensando, será que eu sou escolhida? Se eu não for, tô lascada. O que vai acontecer comigo? E aí, bem, imagina, eu tinha 9, 10 anos, mas assim, até hoje é uma coisa que de vez em quando eu converso aqui em casa com o Rafael, né? Porque eu falo assim, esse negócio de escolhido me preocupa, porque Deus ama igualmente todos os seus filhos, né? Então não faz sentido ele falar você é preferido ou não é. Essa coisa de que a mãe tem preferência, pai tem preferência, isso aí é porque nós somos mortais aqui, temos situações, e não adianta dizer que não tem, porque tem, né? Por determinado assunto, ou por característica, mas tem. Então, por assim, afinidade, ou por saber que aquele espírito ela tem que ter mais preocupação, né? Mais cuidado. Exatamente. A imortalidade ajuda a gente, né? Porque dá um conforto. Imortalidade, aí você entra num universo gigantesco que nós somos o grão, é a história do grão de areia, né? A gente tem que se colocar muito pequeno para poder compreender a imensidão da espiritualidade. Se a gente se achar parecido com a espiritualidade, a gente acaba perdendo um pouco a oportunidade de compreender isso, né? Então aqui nessa carta ele fala disso, né? Assim, quem entendeu Jesus Cristo, quem entendeu o que ele quis dizer e quer segui-lo, né, já vai sair do mundo da carne e entrar no mundo do espírito. E aí, mais um pedacinho, ele fala, porque a lei do espírito da vida em Jesus Cristo me libertou da lei do pecado e da morte, que isso era uma coisa que existia na época, né? Aquelas condenações. Havia muitas condenações na vida física, na vida material, e havia aquelas condenações, né, se você desrespeitar a Deus, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, existiam muitas condenações. Depois a igreja... A mármore do inferno. Isso, por aí, né? Isso ainda existe, o mármore do inferno ainda existe por aí. Muitas condenações eternas. Então, Jesus não trouxe isso de uma forma, explicou que não era assim que funcionava, mas mesmo assim ainda continuou. Né? Enquanto o que era impossível à lei, enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho em carne semelhante, não é igual não, viu? Do pecado, por causa do pecado, condenou ao pecado na carne. Para que a justificação da lei se cumprisse em nós, né, da lei de Deus, de como as coisas funcionam, né, porque aconteceu com Jesus, o que acontece com qualquer outro que encarna. Para que a justificação da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne. Né? A gente vive no mundo material. Ele diz aqui segundo a carne, mas é o que nós vivemos. Na maior parte do tempo, a gente está no mundo material, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A maioria de nós, e a maioria do tempo, é assim. Né? Para não viver mais no mundo da carne, mas segundo o Espírito. Porque os que vivem segundo a carne gostam das coisas que são da carne. E isso é atual ou isso é antigo, gente? Estou falando de 2000 anos atrás. É verdade. É verdade. Porque os que vivem, isso aqui foi Paulo que escreveu para os romanos, tá? Porque os que vivem segundo a carne gostam das coisas que são da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ele nem diz que gostam, como ele faz uma distinção? Né? Porque Paulo, as cartas eram ditadas para ele. Né? E assim, eles têm um cuidado na colocação das frases, e aqui já encerrando essa parte lá da epístola, né? Porque os que vivem segundo a carne gostam das coisas que são da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Nós somos muito diferentes dos espíritos de um Jesus, né? Jesus nem gosta, ele já passou do gosto, ele é. Né? Exato. Ele é o Espírito. Nós apreciamos quando a gente compreende, né, que o mundo material onde a gente vive, onde a gente é mais apegado, não é realmente o que vai dar, o que dá aquele buraco no nosso peito,
né? Aquela ausência que a gente tem, aquela nostalgia, aquela angústia que dá, não são as coisas materiais, porque a gente já tem provado que não é claro que você está na miséria, você está numa situação de muito sofrimento, de precariedade, mas vamos falar no normal, né? Você está passando por uma dificuldade financeira ou por um momento onde o dinheiro não sobra, e aí você acha que aquela pessoa que tem muito dinheiro não tem as mesmas angústias que você. Ela não tem a angústia de precisar de dinheiro para ir no supermercado fazer compras, mas e as outras angústias, que são atributos do espírito, né? São inerentes do espírito? Essa pessoa também tem. E comumente, Tony, é uma visão muito deturpada que a gente tem, que é justamente quando a gente não se coloca no processo até da empatia mesmo, né? De você querer olhar o outro e falar, é o momento dele, né? É a evolução dele, porque às vezes tem essa mania de falar, olha, mora bem, tem um carrão, né? Anda com tênis da marca, etc. E não sabe o que tem por baixo desse sentimento. E muitos filmes, séries, até recentemente, têm trabalhado tanto essa questão, né? Porque às vezes tem tudo, mas está na solidão, às vezes tem tudo, mas não consegue se relacionar com as pessoas, né? E vira esse processo, como você falou, da angústia, né? Então, e já dizia até uma amiga nossa quando a gente fez o curso, né? A prova da riqueza não é fácil, né? Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, assim, se você não precisa trabalhar 10, 12 horas para ter o seu sustento, mais ainda você precisa trabalhar na caridade. Então, assim, é todo um complexo que a gente não percebe que pode ser colocado como angústia, né? Então, para mim falta, de repente, o arroz, o feijão, mas me sobra pessoas boas que me ajudam a me alimentar, né? Num período que eu estou ali na escassez. Mas para outras pessoas que, né, tem muito arroz e feijão, não tem o carinho, o afeto que talvez precise, sobretudo nessa época de ano, enfim. A troca isso aí, a troca de afeto, a troca de carinho, as nossas, porque a gente tem angústias que a gente nem sabe de onde vem, né? De repente você sente falta de alguma coisa, você não sabe o que é. E chora, simplesmente chora. E dói, gente. Qualquer um tem isso, sabe? E dói. Uhum. E assim a gente vai ficando mais adulto e a gente já sentiu tanto que a gente sabe que faz parte do nosso espírito sentir determinadas coisas. Mas quando a gente está lá no início, né, na adolescência, para a juventude, a gente acredita que tudo vai dar certo, que tudo vai ser fácil e começa a apanhar, né, começa a olhar as coisas materiais, é o que a gente quer, né, a gente quer isso, a gente quer ter aquilo, a gente quer ter aquela casa, a gente quer ter tal emprego, você quer morar em tal país, você quer namorar tal pessoa, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo. Então a gente tem tantas coisas, tantos desejos materiais e que eles não são, né, para a maioria de nós, eles não são fáceis de se alcançar ou não são alcançáveis assim tão facilmente, gera muita angústia, muito conflito. Né? E aí, finalizando essa parte lá da epístola de Paulo, para a gente entrar em Emmanuel, ele diz o seguinte: ora, o destino da carne é a morte, mas o do espírito é vida e paz. Então, né, ele já está ali, a gente não está falando de doutrina espírita, não, hein? A gente está falando de Paulo interpretando Jesus. Sim. Né? Porquanto a vida em saúde da carne é inimiga de Deus, pois não sujeita à lei de Deus, e tampouco pode, né? Porque Deus não é essa questão material. Então, essa lição, ela já faz assim uma separação muito clara para a gente, assim, olha só, vida da carne, né, tem as suas características, tem os seus gozos, vida de espírito tem as suas características e seus gozos. Nós espíritas, agora vamos tentar na doutrina espírita, nós espíritas, nós sabemos, vivemos encarnados no mundo de provas e expiações, nós sabemos que provavelmente, né, vou botar um provavelmente aqui, porque pode ter uma exceção do espírito mais iluminado, vou botar provavelmente nós viemos de lá de trás dessa mesma formação, passando por todos os perrengues, mudando de posição, rico, pobre, com roupa, sem roupa, com comida, sem comida, com lepra, sem lepra,
né? Tem filho, não tem filho, tem 10 filhos, tem filho nenhum, né? Apanha, bate, né? É justo, é injusto, é homem, é mulher. Então a gente vem, né? Diversas transformações, né? Nasce aqui, nasce ali, isso tudo vai depender da nossa necessidade e do que a gente combina, né? Porque a gente fala que a gente está no Brasil, eu acho que eu vivi minha vida, toda a minha vida no Brasil, né? Então, assim, Verdade. imagino isso. Em Rio das Ostras, ainda por cima, né? Imagino isso. Mas como diz lá no livro, no livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aqui um caldeirão do que não é muito bom. Né? Muitos espíritos devedores vieram para cá para se juntarem todos devedores, todos desregulados, todos, né, com todos aqueles defeitos e misturas, e alguns com virtude para poder ajudar, né, o negócio a seguir. Então, nós somos isso, nós somos resultado disso. Né? Então, nós vivemos no mundo hoje de provas e expiações. Então, tudo que a gente passa faz parte desse planeta que a gente vive, desse momento da Terra. Mas só que hoje a gente tem a possibilidade de ter essa informação vindo direto da espiritualidade. Olha, Udina, mundo material, mundo espiritual. Né? Então, assim, estamos informando para você, Udina, você vive no mundo material e as coisas materiais vão te causar uma influência muito grande. Porém, se você, a felicidade que você vai buscar, na maioria dessas coisas materiais, você vai encontrar aqui, no mundo, né? Nesse mundo espiritual, que não tem carrão, roupa, né? Não tem casarões, não tem facilidades. Você vai ter que ler o livro não vai entrar na sua cabeça sem você ler, você vai ter que dirigir seu carro para chegar no lugar, e você vai ter que trabalhar para pagar o carro, se você quiser ter. Então, assim, né? Então, assim, então, você tem um mundo material e você tem um mundo espiritual. E no mundo espiritual a gente recebe a recompensa de todas as coisas que a gente conseguiu, de certa maneira, né, se desprender no mundo material. E a gente começa a informar aí o momento da mudança do planeta para um mundo de regeneração, que é onde, né, o planeta Terra se tornará um mundo onde teremos mais virtudes, porque hoje a gente tem muitas falsas virtudes. Né? É verdade, é verdade. A gente tem muitas falsas virtudes. A virtude de verdade é essa que Jesus trouxe, que Paulo falou e que a gente vai começar agora a falar de Emmanuel, falando no livro Pão Nosso. Quer comentar alguma coisa? Eu falo muito, né? Não, calma aí. Eu estou escutando aqui, você estava falando uma coisa de associar a parte material e espiritual, né? O que me veio à cabeça é o seguinte: a gente tem que batalhar, sim, pelo nosso lado material, porque acho que a ampla maioria de nós, né, não teve esse privilégio de nascer em berço de ouro, né, em um local amplamente confortável, absurdamente. Graças a Deus, tá? Graças a Deus. Então, e aí o que me veio à cabeça é isso, assim, o quanto que quando a gente batalha pelo aspecto material, tendo uma orientação, né, tendo Jesus como guia, tendo esses momentos, amigos e familiares, o quanto que a gente tem a oportunidade de aprender nessa batalha material, o quanto que ela faz a gente crescer também no espiritual, porque a partir do momento que você acorda, se predispõe a sei lá, se alimentar melhor, a fazer um exercício, cuidado do veículo, né, para que você consiga, né, ter gás, ter ânimo, ter uma saúde boa para trabalhar e, consequentemente, uma casa confortável, etc, 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 vai te dando oportunidades, um atrás do outro, de falar, bem, se eu tenho essa casa confortável, eu tenho que aprender o valor do trabalho, mas eu também tenho que aprender o valor da gratidão, né, de olhar para as pessoas, de ver alguém que precisa de ajuda, poder também acolher de alguma forma, não só fisicamente, né, mas também espiritualmente, já que essa pessoa às vezes está passando por uma situação crítica. Então, quanto o material para a gente é realmente um ponto de aprendizado, né?
quanto Hoje, ele leva, né? Como se ele estivesse jogando aqui, ó, segura aí, né? eu É vou isso te, que você vai fazer com isso. eu vou te dar uma fórmula para você fazer esse cálculo, que você pode se fazer Adoro uma esquemas. pergunta assim. Se você pode se perguntar o seguinte, né? Cada um individualmente. Essa minha casa, como você citou, né? Vamos falar de coisas materiais porque é o que a gente enxerga. Essa minha casa custou quanto para mim e para os outros? Isso é que vai fazer toda a diferença. Se Sim. aquela tua casa custou o suor do teu trabalho, é uma casa abençoada, é uma conquista moral tua. Mas muitas pessoas têm uma casa muito confortável que custou mais aos outros do que ela própria. Porque por causa de injustiça, por causa de ganância, por causa de egoísmo, por causa de roubo. Essa é a diferença. Sim, Essa é a excelente. grande diferença. Né? Essa é a Excelente. grande diferença. Até Por isso que eu sou grata ao meu pai, porque essa casa aqui custou o suor dele. Mas agora eu estou pagando de volta. Com muito amor e carinho e dedicação. Então, se você suar, a reconhecer, né? Porque quando a gente é pai, tudo que a gente quer é isso, a gente quer carinho e quer que os filhos reconheçam o esforço que a gente fez. Isso não precisa mais nada. Só isso, tipo assim, olha, valeu a pena eu ter aberto mão de tantas coisas assim, tanto tempo da minha vida, tantas coisas que eu podia ter feito, e você dedica aos filhos, né? E, no caso, teu pai dedicou tanto a você e hoje você vive, desfruta, né, de um conforto que ele te deu. Então, seja sempre grata por isso. Então, vamos para Emmanuel? Vamos para Emmanuel. Só um minutinho aí, dar boa noite aí para o pessoal que chegou depois. E a Luciana comentou, acho que nessa coisa da dualidade que a gente está falando, né, de material e espírito, sobre o céu e terra, alimentar o espírito e o corpo, né, como se a gente tivesse essa necessidade realmente de dividir a nossa atenção, né. Isso, e aí eu acho que durante o texto a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação também, né. Agora Emmanuel já é mais claro, né? A gente estava falando ali de mundo material e mundo espiritual, segundo Jesus, segundo Paulo. Agora a gente vai entrar especificamente no Emmanuel, destrinchando mais. E aí ele vai lá. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, expira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. É o meu caso? Não, não é o meu caso. Eu boto o olho na fechadura ainda da esfera, né, espiritual. Eu dou aquela olhadinha assim pelo buraquinho, mas totalmente atolado aqui no mundo material ainda. Então, assim, quem vive nas leis sublimes, então, assim, tem espíritos que já conseguem, né, viver na respirar em esfera das leis sublimes, é uma outra coisa totalmente diferente. Né? É verdade. A avançada compreensão assinala ali a posição íntima. E aí ele já começa a falar assim, né? Quando a gente evolui, isso aí. Quando a gente começa a evoluir, e aí eu já posso entrar, já não estou mais no buraco da fechadura, já estou um pouco mais dentro, porque eu já consegui. Você tá no planeta? Já está no meu planeta aqui. Eu já consigo perceber mudanças muito significativas em mim com o meu próprio esforço. Né? Então, assim, eu conquistei algumas mudanças. Então, assim, avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Então, eu sempre defendo, porque tem uma questão de um cuidado que a gente tem que ter para também não gerar culpa. Né? A pessoa que tem dinheiro fica culpada porque tem dinheiro. A pessoa que tem um casarão fica culpada. Não é nada disso que a gente está falando, tá, gente? A gente está falando até porque, inclusive, né, nessa programação reencarnatória, as facilidades materiais, elas muitas vezes também vêm para poder te dar um refrigério ali. Olha, essa pessoa que já capinou tanto, vou deixar agora ela vir com um pouquinho mais de conforto, ter um sofazinho melhor, um carrinho para ir trabalhar. Aí o problema é que quando a gente tem isso, a gente já parece que meio que se afasta, né, da conquista que teve no espiritual. Esse é que é o grande risco
da prova de ter dinheiro, né? E o curioso que você falou aí, também que me chama sempre muita atenção já que você não tem que fazer isso, então qual é o significado que você vai dar para sua vida, né? Já que você não tem que trabalhar para subsistência, né? Aonde você vai trabalhar, né? Ou que as coisas que você faz dão certo, tem isso, né, Udine? Eu vou pegar o exemplo de pobre, né? A pessoa foi e botou a barraquinha de milho ali na esquina. Aquela barraquinha de milho vive lotada, vive cheia, ela abre outra, faz outra, faz outra, faz outra e prospera. Vou falar de prosperidade, não vou nem falar de ficar rico. E aí a Udina passa e fala, caramba, vou fazer aquilo dali, porque aquilo ali dá dinheiro. Aí a Udina faz na outra esquina, seja lá em que lugar for, a barraca dela de milho e não prospera. Às vezes fazendo da mesma coisa. Então, a gente também tem que compreender porque essas facilidades elas vêm na nossa programação, né? Vêm como um refrigério. Eu vejo pelo menos dessa maneira, porque uma coisa é você vir com uma vida mais, com a facilidade, né? Onde você toca vira ouro. Tem gente que é assim, né? Que pega qualquer coisa, aquilo ali multiplica. Nem a pessoa sabe explicar como é que aquilo aconteceu. Não, eu peguei esse dinheiro, eu comprei aquilo dali, aí a outra pessoa perguntou se eu queria mais, me pagar mais. Às vezes as coisas vão acontecendo assim. Muitas com muito esforço, mas muitas também com um pouco mais de facilidade. Então, assim, tem... talentos, né? O que você faz com aquilo que você recebe, né? Né? Então, às vezes, assim, vem um refrigério também, porque também a gente não vive só, também aí que Deus, apesar de estar no planeta de provas e expiações, também a gente só tem encarnação pesada, também não ia ser muito legal, não, né? Vocês deixam essa partezinha ali, esse boleto para outra encarnação. É por isso que tem planejamento reencarnatório, né? Porque senão a gente fica assim, né? Cansado, desanima. Isso. Então vamos lá, continuando falando daqueles que já conseguiram, né, compreender melhor, já estão vivendo mais na visão espiritual, menos na visão material. Vale-se do dia ao aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. É o meu caso? Não, também. Desperdiço demais, procrastino demais, sabe? Coisas que eu deveria fazer desde o ano passado, ainda não comecei a fazer hoje. Então, eu não estou nesse nível aqui. Eu desperdiço muito tempo ainda com coisas que não vão me levar para este caminho especificamente da espiritualidade. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de fazer algumas coisas, mas eu sei que tem muitas coisas que eu não faço ainda. E tem gente, é o que eu estou te falando, assim, eu já atingi um pouquinho melhor, porque eu vejo que tem pessoas que nem, igual a mim, que sou ruim, a pessoa ainda é. Né? Ou seja, ainda está pior do que eu. Está pior do que eu. Né? Comedinha. Então, encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Então, assim, quando a gente fala aqui em trabalho, gente, não é no emprego, não. A gente está falando no trabalho, né? No trabalho em função dos outros, em função de nós mesmos. Esse trabalho que a gente faz, e a gente, na doutrina espírita, né, chama de caridade, que é o mesmo que amor, esse trabalho ele é necessário todos os dias, o tempo todo, a gente chegar a esse nível de compreensão de ser um pouco mais espiritualizado do que a gente é aqui na nossa maioria. É necessário um esforço, é necessário aproveitar todo o tempo, né, e utilizar esse aprendizado no trabalho. Na ignorância alheia, olha onde a gente vai entrar aqui agora no orgulho e na vaidade. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Olha só o que ele está falando. Não, a dos outros, a trave está enorme. O que eu não faço mais isso não, tá, gente? Só se eu tiver com muita raiva, me pegou assim distraído, eu acabo fazendo, mas eu já consegui domar.
né? Esse monstro já está dentro da gaiola, já domado ali, guardadinho. Então, assim, na ignorância alheia, ou seja, a gente pega. Ignorância é falta de conhecimento, né? Ignorância a gente costuma muito aqui no Brasil associar a violência, ou agressividade. E a ignorância, a palavra quer dizer você ignorar, você não conhecer, ou não saber lidar com determinadas emoções, determinados pensamentos. Então, você lida com uma pessoa ignorante, uma pessoa que vem com um comportamento que você já não faz mais e que você já reconhece aquele comportamento como errado. No nosso mundo material, a gente vai colocar que você tem, de alguma maneira, é um exemplo que eu sempre uso assim, você não é ninguém, assim, né, profissionalmente. Não é ninguém. Mas aí você vai ali no supermercado, você acha que o ninguém que você é muito mais do que aquela pessoa que está sentada no caixa do supermercado, trabalhando ali, sabe Deus quantas horas, né? Cansada, estressada, que tem hora para ir no banheiro fazer xixi, tem hora para beber água, ou seja, não é fácil, é um trabalho difícil. Mas muitas pessoas, e é muito comum a gente ver essas pessoas serem destratadas, que a pessoa que está ali comprando alguma coisa que seja, se acha superior. Então, o exemplo daquele que tem a visão espiritual é, mesmo que aquela pessoa, por 500 razões que ela possa ter, ela cometa um ato de ignorância, de agressividade, de indiferença, de falta de educação, né? A gente tem que olhar e aprender com aquele ato. Aquele ato dessa pessoa, os atos das pessoas ignorantes, tem que servir da pessoa que está na fila, que é a grosseira, que é arrogante, e se, no caso, a pessoa, né, que eu estou dando um exemplo aqui, fazendo essa metáforazinha, se a pessoa ali do caixa também cometer algum erro. Então, assim, nos erros dos outros é que a gente aproveita para aprender. Sim. E para acalmar a situação, e para, se uma pessoa está nervosa, a Udina chega toda irritada, blá, 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 blá. Aí o natural é o quê? Juntar pólvora com gasolina, né? E a gente explode. E a gente tem que aprender a fazer o contraponto, né? A gente tem que fazer, caramba, hoje a Udina está atacada, então tem que dar um jeito. A primeira coisa que eu faço é a prece. Sozinho não consigo, né? Eu tenho que fazer a prece para eu ter paciência, porque não sou o rei o pessoal fala assim, respira, respira. Eu falo muito isso com o Rafael também, eu falo assim, quando ele está com alguma irritação, eu falo assim, calma, respira. Ele, mas eu estou respirando! Aí eu respira profundamente. Aí, ó, tá bom, oxigênio esse cérebro. Quando o ar entra, a gente abre as células, né? Lá e tal. Mas é curioso isso aí também que você está falando, porque parece que aquele que tem um poder material, monetário, enfim, pressupõe que pode desqualificar aquele que não tem, né? Então, isso é tão intrínseco, e eu acho que é tão estrutural. Comum demais, demais. E é estrutural, porque a nossa sociedade nasceu assim, nossa sociedade cresceu assim, né, aqui no Brasil. Mas vamos lá, vamos colocar isso individual, né? A sociedade é um conjunto de nós, indivíduos. Quando a gente joga isso, e a gente corre muito o risco, né, de fazer isso, quando a gente coloca assim, em coletivo, a possibilidade de você jogar para os outros é muito grande. E quando a gente faz a leitura, né, a doutrina, a gente traz para o individual. Essa conquista aqui é individual. Mas era isso que eu ia comentar, que assim, é estrutural, e se a gente não parar para se cobrar, para perceber, para olhar, para respirar, para fazer a prece, seja lá o que for, a gente está no meio do vai entrar bolo. No meio do vai continuar no bolo. E vai onde o vagão levar, o vagão vai cair, vai bater, e você está ali no vagão do trem, descarrilhado. Então, assim, isso é uma situação que comumente a gente precisa observar. E aí não é falso moralismo, não, é real, porque como eu disse, a gente não consegue, às vezes, parar, observar e falar assim, não, é isso, né? De repente, pô, aquele cara ali, aquele molequinho que parecia, assim, como todo mundo fala, né? Fulano tem cara de bandido. Eu falei, gente, tem tanto tipo de bandido,
né? Tem bandido de todas as cores e sabores, né? Como infelizmente Sim, temos mas aqui. aquele tipo ali é o que assusta, né? Mas, É o clássico. pois é, mas aí você determina, né? De novo, pelo viés material. Então, assim, poxa, fulano tem uma casa boa, tem um carro bom, para que ele vai roubar? Pô, É, era de se esperar que não roubasse. Mas é. a situação que a gente coloca, né? Fala assim, é tão ganancioso, é tão individual que não percebe, né, o mal que faz. Então, se a gente não se cuidar, a gente fica igual nesse processo, né? Então, E é um alerta o tempo todo, né? e essa situação nos coloca na posição de ajudar a corrigir aquela situação. Né? Tem uma situação acontecendo, o que é que eu já sou mais espiritualizado, vou fazer para ajudar a diminuir ou resolver aquela situação. Né? Porque você pode assistir um conflito e não fazer nada, gostar. Hoje em dia é normal as pessoas ficarem assistindo uma pessoa bater na outra, filmando, em vez de separar, mas isso é do ser humano, como eu volto lá a dizer. Vivemos no mundo de provas e expiações. Tudo isso faz parte dessa bagaceira que a gente vive. Então, por isso que é muito importante nos olharmos como espíritos individuais e fazer uma luta muito grande para a nossa melhora. Porque quando a gente melhorar, a gente vai conseguir atuar, né, para poder. A gente não vai ser aquele que vai ficar com o celular na mão filmando. A gente vai ser aquele que vai lá para poder ajudar, apaziguar de alguma maneira, tentar resolver. Eu só dei um exemplo, né, de uma agressividade, de uma briga, mas isso acontece em todos os ambientes, na casa, no trabalho, na rua, com os amigos. Quando a gente tem uma reunião onde as pessoas estão bebendo um pouco mais, que aí a pessoa já vai aí a questão da censura que a gente tem normalmente, ela já se vai com o álcool, né? O álcool tira essa censura, a pessoa começa a falar coisas que ela não fala normalmente, porque nem sente, né? Então fica tudo muito confuso. Então é hora da gente usar esse aprendizado e transformar aquele ambiente, aquela situação de uma forma melhor, né? Dar uma corridinha aqui. Nas dificuldades e aflições da estrada, ou seja, nas dificuldades da vida, né, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento, né, nas nossas dificuldades, nos nossos fracassos morais, nos nossos fracassos afetivos, nos nossos fracassos financeiros, né? Ludna se empolgou no final do ano, quis fazer um Natal cheio de não sei o quê, quis roupa, quis carro novo, se endividou toda. Aí chega em janeiro, fevereiro, ela está toda enrolada, angustiada, né, com as consequências daquele roubo, daquele descontrole que ela teve. Né? Então, aquilo vai tirar, é um exemplo simples, tá, gente? Mas é para que todo mundo compreenda. Ela vai ter que resolver aquela situação, vai ter que pedir ajuda, vai se virar para resolver, vai passar um ano resolvendo uma situação que era desnecessária, no caso. E Graças a o que Deus não aprendeu? passei isso Chegar no não, tá, próximo gente? ano fazer a mesma coisa? Quer? Graças a Deus não passei por isso não, hein? Tô aqui Não passa quietinha. por isso. Mas muita gente faz e fez, né? E faz e fez. É um exemplo simples, mas a angústia que essa pessoa vai viver, a angústia é real. Independentemente se a dívida foi de 200 ou se foi de 20 mil, de 40 mil, de 100 mil. Né? A angústia de você vai ter que resolver aquela situação, ela existe. E, da mesma maneira, a gente pode abranger vários aspectos da nossa vida. A maioria das dificuldades que a gente passa, a gente causa. Algumas a gente traz diante, combinado, para poder resolver. Mas a maioria de nossas angústias, né? Ela se apaixonou pelo Rafael, o Rafael não está nem aí para ela e ela vive desesperadamente atrás do Rafael. Isso daria futuro? É aquela história do 1000 vezes zero dá quanto? Zero. 1000 é 1000, zero é zero. 1000 vezes zero é zero, não vai dar em Não, eu tô nada. achando ótimo esses exemplos aí que eu tô vendo que eu tô no caminho certo, porque Tá. Que bom, né? Tá no não caminho da tá luz. dando nenhum desses exemplos tá acontecendo na minha vida, gente. Muito obrigada. Mas Então, assim, é isso que a gente não vê. então, Que até quando a gente fala assim, você falou aí, né? A gente cria, a gente planta, né? O que a gente fez e tal. Ou a gente traz de outra vida, até quando traz de outra vida, a gente fez, né? Então, assim, também assim, a lógico, né? A autorresponsabilidade é gente real, fez né? agora, né? Exato.
A gente não fez agora, mas foi a gente que fez, não foram os outros. A gente não paga o pecado do nosso pai, não, meu filho. O nosso pecado é nosso. Não tem O isso, único não. que fez isso, o único que fez isso pela gente foi Jesus, e olha lá, né? A gente nem consegue É, agradecer e seguir lá você o pode ser caminho. sua avó. Rudine, você pode ser sua avó. É verdade. Pode ser sua filha, mas você pode ser sua avó. Não, e o curioso que esse negócio do pecado, né, do quanto a gente traz e tudo, até a Kelly, que o Tony conhece bem, né, também, lá, nossa amiga lá da Casa Espírita, falou assim, amiga, você veio com todas as provas de saúde para tratar essa encarnação, né? Se a pessoa tem 36 anos, tem um prontuário de um velhinho de 70, né? Passou já por 4 cirurgias, um monte de coisa e tal. Aí eu falei, não, gente, tudo bem, mas o importante é que eu tô tendo ferramenta aí para me ajudar a passar. Porque A senão forma. não tem como passar. Então, minha melhor forma, então você se enquadra aqui, ó, nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e agradecimento, ou seja, você buscou uma forma de compreender tudo o que acontecia e está seguindo adiante da maneira que Deus espera, né? A espiritualidade espera da gente, sem reclamação. Claro que a gente sofre, é claro que a gente tem angústia, é claro que a gente tem decepção, tudo isso, mas como a gente vai viver isso é que faz a diferença. E é isso que a gente tem mais dificuldade. Né? Continuando aqui, porque já está avançando a hora aí, ver passar obstáculos, como ver correr nuvens. É uma responsabilidade, mas não se prende à posse. Amei essa frase. Né? Eu sou trabalhador, vou dar exemplo nosso aqui, sou lá um tarefeiro da casa espírita que eu cuido da cantina. Aí daqui a pouco eu acho que a cantina é minha. Eu acho que o salgadinho que vende na cantina é meu. Não é. Isso é posse. A casa espírita é de todos. A casa espírita é mais dos espíritos do que a nossa. É verdade. Na realidade, então, assim, como é que a gente enxerga isso? A gente vai ter, eu tenho que ter o compromisso, eu tenho que ter a responsabilidade de estar lá fazendo a minha parte, mas aquilo não é meu, né? Não posso botar 500 chaves, não sei o que lá, se alguém pedir, você fica todo, não sei o que lá, parece que está invadindo sua intimidade, não é teu. Verdade. Né? Ali é de todo E o mundo. legal é isso, né? Que fala bem claro, ama a responsabilidade. Então, fica assim, é aquilo que eu realmente tenho que fazer, mas não se prende à posse, né? Não, Se eu não puder fazer, outra pessoa pode, né? Se eu não puder mais estar na tarefa, eu vou ser responsável em falar que não posso estar e fazer, né? Então, essa coisa de não ser, né, centralizador, né? Que muitas vezes acontece em várias instituições, né? Tem gente que adora um molho de chaves, né? Uma metáfora que eu estou falando. Você vai dando confiança, a pessoa vai juntando um molho de chaves, ela sente o prazer de ter chave das portas. Eu não gosto de ter chave de lugar nenhum, entendeu? Eu Tudo gosto de ter aberto. chave da minha casa só. Porque isso prende muito a gente. Não é porque eu sou evoluído, não, porque eu não sou. Mas eu sei que isso te prende, né? Você começa a ficar apegado à chave da porta do centro. Sabe, grandes coisas. E aí o item de baixo, ele complementa, olha, dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. A gente está falando de um espírito já mais evoluído, tá? A gente está falando da Udina, não é de mim, não. Ainda bem que a gente não consegue ver a régua, porque eu já pensei sobre isso. Cara, se a gente tivesse com uma régua aqui atrás, assim, será que dá para ver? Ah, meu Deus. Minha régua é muito pequenininha, gente. Sou péssimo. Não, tá medindo, tá passando, né? Ah, sim, régua para o lado errado, a minha é grande. Então, ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Qual é o meu limite? Sim. Né? Qual é o meu limite de estar ali? Ah, não, eu não vou receber, ou eu sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Pode não ser. Eu não vou receber, ou eu não vou ajudar uma pessoa que está doente porque eu tenho que fazer tal coisa. Ou eu não vou para o meu emprego porque eu tenho que fazer. A gente não é assim. Né? Não pode ter essas inclinações doentias. É tudo dentro do equilíbrio. Se está se sentindo sem resposta, conversa com a pessoa que você confia, né? Que é uma pessoa de fora sem aquela emoção, porque é fácil resolver a vida dos outros, porque a gente não está com a emoção da pessoa, então a gente tem uma visão mais prática, né?
Quando a gente tem a emoção, a gente tem dificuldade de resolver, porque a emoção atrapalha muito. Então, assim, conversa, faz a prece, né? E a gente sempre consegue ir ali, de uma certa forma, e no lado mais equilibrado. Mas aqui, o espírito mais evoluído, ele serve sem escravizar-se. Sabe o que tem que fazer, faz o seu trabalho, é aquilo que tem que fazer e pronto. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, né? Ou seja, eu planto, mas não fico desesperado em colher os frutos daquilo que eu estou plantando. Igual criança olhando toda hora. Cresceu um pouquinho, cresceu um pouquinho. Ou então na viagem, já chegou? Já está chegando? Já está chegando. Você falou de criança, é mais ou menos assim, né? Então o exemplo é esse. Porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador, não está nas nossas mãos. Muitas coisas não estão nas nossas mãos. Dei um exemplo, conversando com os amigos um dia desse, numa reunião, que um casal de amigos meus, ele já tem um casal de filhos adolescentes, ela já tem uma filha adolescente, eles se casaram agora, com 40 anos. E queriam ter o filho deles. E estava numa espera, que estava angustiada. Uma vez a gente conversou, e eu falei assim, olha, se eu entendo alguma coisa de plano espiritual, vocês viveram lá as suas histórias, as suas vidas, os seus filhos vieram, e vocês mudaram a rota, como diz a Grace, né? Vocês fizeram uma mudança de rota. Então, estão juntos. Então, a espiritualidade... Tem um outro espírito lá precisando encarnar. Eles estão fazendo uma engenharia para ver qual espírito seria o ideal no momento de vocês, a vida que vocês estão construindo a partir de agora, o espírito ideal que possa encarnar nessa família, possa ser beneficiado por isso, já que vocês estão se colocando à disposição, que também ajude a eles, né? Então, assim, não é simples aí, ô fulano, chega aí, você que está à toa, vamos encarnar aqui. Não é assim que funciona. E eu falei isso com ele em maio, em junho ela engravidou. Julho. Porque podia ser também não só a encarnação, né, a reencarnação, como ter um processo, por exemplo, de adoção, né, que seria uma movimentação aí de um espírito já encarnado, também, né? Também, mas assim, já tem 3, né? Eles queriam deles, não era por falta de filho. Eles queriam o projeto deles. Pessoal animado. Um mês, 2 meses depois ela estava grávida. Aconteceu. Não foi aconteceu porque eu falei, aconteceu porque eu imagino que era isso que estava acontecendo, né? Uma engenharia ali, uma programação, um planejamento, né? Uma mudança de rota. Opa, oportunidade aqui, vamos aqui, vamos juntar qual é que quem é que se encaixa melhor, esse daqui, então vai lá, meu filho, vai com Deus. Se tem uma ligação com um ou com o outro, aí a gente não sei como responder isso, mas existe uma engenharia. Né? Existe uma engenharia, existe. Usufrutuário dos bens divinos, né? Ou seja, a partir do momento que nós somos mais evoluídos um pouquinho, usufrutuários dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros, né? Quem eu sou. Meu tesouro, o maior tesouro que eu tenho hoje é quem eu sou. E isso, para algumas pessoas, a pessoa ia pegar, amassar e jogar no lixo. Mas, para outras pessoas, eu sou uma pessoa muito legal. Né? Então, eu sou um tesouro para muitas pessoas. Para Deus, sempre. Mas aqui, para as pessoas, para algumas eu sou um tesouro, para outras eu sou totalmente indiferente. Então, o que nós temos de bem, nossas virtudes, os nossos valores, né, são os nossos próprios tesouros, e não as coisas materiais. Aí ele finaliza, né, com bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito, desligado das coisas da matéria, desligado da coisa da matéria, não é que não tem casa, não é que não tem carro, não é que não sei o que lá. É porque aquilo é uma conquista, é o resultado do seu trabalho, do seu compromisso, mas o seu maior tesouro não é aquilo. É a sua conquista moral, a sua conquista espiritual. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, ou seja, mesmo sendo a morte de uma maneira, né, aflitiva, porque a morte é muito difícil, né? Meu sonho é morrer igual passarinho, como se diz, mas eu não sei se eu vou merecer isso, não. Mas eu queria, eu malho para isso, né? Eu falei assim, enquanto eu tiver força, eu estou na academia, porque eu quero morrer igual atleta. Morreu. Porque o meu medo
ficar em cima da cama, não sei quanto tempo, as pessoas me dando água na hora que podem, me limpando na hora que podem. Eu tenho muito medo disso. Esse é meu medo. Não sei nem se é porque eu sei que vai ser assim, mas eu sei que eu tenho muito medo. E para ele, né, a morte aflitiva é a mágica alvorada de um novo dia, sublime transformação e alegre despertar, ou seja, a morte é uma felicidade que a gente vai despertar, vai voltar. Missão cumprida, já sou um espírito mais evoluído e sei que eu cumpri a missão, né, de acordo com todos esses itens, eu cumpri a missão que eu tinha que cumprir, estou voltando, né, à pátria espiritual com mais uma missão cumprida e certo de que esse desenlace, de que essa morte não é nada de ruim na minha existência. É simplesmente uma continuação do que eu já consegui avançar de coisas boas. Não é? Não, é isso aí que você falou, né? Bem, ele termina o texto, né, maravilhosamente bem, porque fala sobre essa história da alegria, né? Da etapa que a gente passa. Então, eu penso que quando a gente está falando da morte, claro, e aí vou falar porque assim, eu nunca perdi um ente querido muito próximo, né? Tirando a minha avó, eu nunca, mas né, eu era criança, não tinha tanta noção. Eu nunca perdi um ente querido muito próximo. E aí todo mundo me fala: você não sabe o que é essa dor, você não sabe o que é isso, esse sofrimento. Só que a gente, por mais que a gente fale que a gente vai se preparar, eu acho que a gente tem mesmo que se preparar, mas não do aspecto negativo, mas sim do aspecto positivo, né? De que se a gente perde um ente querido, ele tem que, né, estar no outro caminho, e não que aquilo seja o fim. Isso só é possível porque a gente acredita na imortalidade, porque a gente sabe que nós somos imortais e nos encontraremos. Então, isso, para mim, é um alento tão grande, eu não posso garantir. É óbvio que eu vou sofrer e vou chorar se eu perder qualquer ente querido, até porque, né, gente, todo mundo fica triste, né? Não tem como não ficar. Assim não, né, Udi, né? Quando? Pois é, assim, se que eu digo, né, mais perto. Quando você Com perdeu um consciência, ente porque querido, às vezes pode ser que eu vá primeiro, né? Dependendo da situação. Então, assim, assim, eu acho né? que essas especulações, né, pela situação toda, só faz a gente ficar cada vez mais angustiado. E quando a gente olha isso como uma etapa, como um momento, como largando, como você falou aí, todo o aspecto material e já vivenciando em espírito, eu acho, né, ter a sensação de que isso pode ser um pouco mais leve, o fardo pode ser mais leve, Mas a né? sensação não, é fato. Eu já perdi e é fato, é totalmente diferente. A tristeza, a saudade, a gente não queria que fosse, mas o enterro, o velório, o enterro são muito mais tranquilos porque não tem o desespero. Exatamente. O Exatamente. desespero daquela coisa, daquela perda que nunca mais e que um sofrimento, blá, blá, blá. Ele não aparece quando a gente já tem um conhecimento, quando a gente já está preparado, né, que a gente acredita no mundo espiritual, porque você vê, a única coisa que a gente faz é pedir para que aquele ente querido, aquele espírito que está voltando para lá, seja amparado do outro lado. Bem Que a gente recebido. pede ali na hora. É. E assim, pegando essa questão do contexto, 2 minutos, né? Essa Isso. questão aí do Não, fica contexto. tranquilo, estamos bem. Só Do, mandar um beijo aí pro resto do pessoal também. Tia Gleice aí, que mandou um beijão para você. minha amiga do coração. Então, essa é a questão aí do contexto espiritual, que eu estava falando antes, assim, que eu já consigo perceber uma mudança em mim, essa mudança de ver como. Eu vou falar das minhas relações no geral, a maioria, mas é a maioria longe, não sei colocar quantos por cento, vou chutar aqui, 95% das pessoas não estão preocupadas com a vida espiritual, com o mundo espiritual. Vive o material e tem alguns reflexos ali, algumas nuancezinhas, algumas coisas. Exemplo, de um Natal, um determinado Natal, que eu estava e tinha várias pessoas, e uma das pessoas sabe que eu sou espírita, que eu sou religioso, mas eu não gosto de ficar falando disso por aí. Eu converso com quem você é espírita, como é que você acha disso? Aí eu vou e converso, mas eu não chego em lugares pregando. Não, nem gosto, eu acho que não rola.
Mas aí uma pessoa insistindo, mas insistindo o quê? Bêbado. Essa pessoa estava bêbada, todo mundo já estava bêbado, a determinada altura. E eu não gosto de fazer prece com todo mundo bêbado, assim para todo mundo, eu faço comigo já. Né? Já fico assim comigo, porque eu sei que a gente, se ali tem 15, passa a ser 45. Né? E aí a pessoa pediu para fazer a prece, quase todo mundo estava um nível de álcool assim bem alto, mas as pessoas vão porque alguém está sugerindo que vá. Você sabe que as pessoas não têm aquele hábito, que é só porque é Natal, porque tem uma mesa, e vai ser uma coisa ali sem isso que a gente está falando aqui, né? Sem a compreensão, na verdade. Então, como é que você faz uma prece? Quase uma parte mecânica, né? De ajuda a espiritualidade, né? E a veia, mas aí você vê, um brinca, o outro não sossega, o outro para, o outro não sei o que lá, e as pessoas não estão nesse momento. Noite de Natal, uma prece de Natal. Então, isso é uma crítica às pessoas? Não. Isso é uma constatação de que realmente isso que a gente está falando aqui não são pouquíssimas pessoas que estão procurando. Né? Infelizmente. Eu acho que a gente, como cristão, a gente precisa falar muito, sim, no Evangelho Online, na Casa Espírita, no canal tal, a gente tem um monte, e você manda para as pessoas assistem, não importa. A gente tem que fazer isso, porque na hora que a pessoa estiver sofrendo, chorando, sei lá o quê, vai falar assim, no Evangelho Online lá que a Udina me mandou, estava falando disso. Nem que seja naquele momentinho, sabe? Vai chegar, isso é que importa. Uhum. Não importa a pessoa ser fiel, seguidora da gente. Importa, em algum momento, a gente servir, né, como obreiros do Mestre. Isso aí que você falou, já para a gente ir finalizando, me lembrou também uma situação recente, não tão recente, mas alguns anos lá, minha família, quem sempre fazia a prece do Natal era o meu tio, que era médium, enfim, e eu ficava com a reflexão de Natal, até porque naquela época eu era, né, como você diz, meio revolte. Mas eu sempre percebi que tinha uma afinidade grande entre as coisas que eu pensava de ser coisas boas e o que o meu tio falava. E aí, naturalmente, o meu tio desencarnou, né? E aí, no ano seguinte, eu falei, vó, faz então a prece. E ela falou, não, minha filha, você que vai fazer. E aí, nessa época, era o meu primeiro ano no ESG1, né? Eu passei a observar aquele momento que, né, passou do meu tio para mim, e que até hoje, né, ele já desencarnou e tem quase 7 anos, eu que faço a prece do Natal. E esse ano foi muito atípico, porque tinha bem menos gente, minha avó não estava, porque ela é grupo de risco, enfim. Então, assim, foi curioso porque quase que ninguém que estava ali na ceia tem essa prática religiosa. Mas aquilo que você falou foi muito importante, né? No momento de concentrar, agradecer, de refletir, a mentalização foi muito, muito necessária, né, para a gente ali. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque é um momento de reflexão, né? Então, essa coisa do, vou viver espírito o tempo todo, existem brechas que a gente pode criar, inclusive, e aproveitar para vivenciar mais momentos como esse, né? Como você falou. E não ao contrário, né? De vou me esconder, vou sair, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, esse momento do Natal, fim de ano, é sempre importante, né? Então, que sirva aí para que seja mais um start Páscoa, ou né? continuação, né? Sim, são datas muito divulgadas, é a hora da gente aproveitar e falar bastante. Exatamente. E aí, como eu falo muito você também, né? Então a gente vai ter aqui falando um monte. A gente já passou 3 minutos, mas tudo bem. Quero primeiro agradecer o pessoal aí do chat que ficou aí com a gente, desejar a todos uma ótima noite, uma ótima semana. Para quem vai assistir depois também, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Que tenha também uma ótima semana. E você, Tony, querido, por esse estudo, por sempre trazer algumas cutucadas de outros vieses também, que é muito importante para a gente, né? Você sabe que eu adoro isso. E que a gente está aí, né? No momento específico agora, né? Hoje é dia 28, o ano está quase acabando e a gente precisa aproveitar essa janela, porque do dia 31 para o 1º, materialmente não vai mudar muita coisa, possivelmente. Isso. Mas espiritualmente a gente pode sim aproveitar essa energia e teremos que aproveitar,
né, para que esse ano de 2021 seja um pouquinho diferente. Mas o pessoal também vai conversar e a gente vai estar junto aí nos outras lives também. Então, suas considerações? Não, é só como você falou de 2021, que 2021 seja o ano do autoconhecimento, do autoinvestimento, né, gente? Vamos parar de pensar nos outros. Vamos investir na gente. Né? Vamos fazer diferente? Vamos investir na gente. Vamos buscar o que está de errado com a gente, mas não é o que está de errado de acordo com a gente pensa, não, de acordo com a doutrina. Né? O que está de errado, e vamos começar a consertar. Pensei agora, fazer a reforma não só da casa, mas a íntima também, né? Reforma íntima, isso daí. Uma reforma íntima consciente. É isso. Então, gente, vamos lá para a prece final? Então, vamos nesse momento agradecer a espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiões, ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, por mais esse momento de entendimento, de reflexão, de descoberta, de compartilhamento, e em especial dessa janela, desse momento de energia que a gente está aqui para poder emanar todo o amor possível que a gente tem no nosso coração. Pedimos que nos acompanhe, Senhor, esta semana, esta noite e todos os outros dias, como o Senhor sempre nos faz e nos ampara. Agradecemos a saúde que ainda temos, agradecemos as oportunidades que vivenciamos e sabemos que com a sua ajuda e a do nosso Mestre Jesus seguiremos no caminho da luz. Que assim seja. Que seja. Amém. E assim será. Beijo, pessoal. Boa noite. Até. Beijo para todos. Até dia 3. Eu até dia 3, viu, na palestra da SESC. Opa! Decifrando Jesus. Voltar. Opa, já vai voltar. Fazer o nosso merchan aqui. Tchau, pessoal.